O programa Acontece com Karen Paiva de hoje foi escolhido o tema a dedo. Eu acho que é um tema muito atual, importantíssimo para dar continuidade ao ser humano. Vocês vão entender melhor com a entrevista aqui com a doutora Marlene Oliveira, graduada em psicologia, especializada em família e casal. Entenderam agora, né? É isso, né, doutora? Oi, Karen. Obrigada pelo convite. Espero poder ajudar. Vamos pensar nessa ajuda que eu acho que é importantíssimo. Eu comento, né, normalmente, que hoje as mulheres estão fazendo parte do orçamento financeiro do casal, da família, e querendo ou não, isso teve um peso como consequência no dia a dia e no convívio da família. Uhum. Então, eu acredito que essa psicologia, essa terapia familiar, vamos pensar assim, vamos dividir o primeiro bloco falando o que a gente pode ajudar na parte familiar do dia a dia e depois a gente fala do casal. Pode ser? Pode, claro. Então, eu falo que eu acho que esse peso da mulher, né, ter assumido o trabalho e a gente já não entra para ser uma planta, a gente quer trabalhar mesmo, quer fazer parte, acaba, querendo ou não, pesando naquelas tarefas que a gente também, a sociedade cobra que a gente execute dentro de casa. Sim, sim. Hoje, o papel da mulher assim, no mercado de trabalho é fundamental, né? E também fundamental para a renda familiar, né? Então, assim, a gente vê que as mulheres, tem muitas mulheres que cuidam dos seus filhos sozinha, né? Então, assim, e às vezes o salário da mulher é até maior, né, do que o do companheiro, do parceiro dela. Então, assim, não tem como mais a gente voltar, né? Não tem mais como retroceder. A gente está aí no mercado de trabalho e é isso, né? Daqui para frente é evolução, sempre, né? O que a gente pode fazer em relação ao tempo, né? Que eu sempre falo no meu consultório. Gente, tem que ter um tempo, né, para família, um tempo para o marido, um tempo para os filhos. Então eu falo, coloquem na agenda um tempo, né? Nem que seja uma refeição por dia, um sábado à tarde sair com os filhos, né? Isso é fundamental, né? Porque a gente percebe que está todo mundo correndo muito, né? Correndo atrás das coisas, né? Então, assim, mas tem que ter um tempo, né? Seja no final de semana, seja uma refeição, é necessário, principalmente as crianças, né, que estão aí se desenvolvendo, os adolescentes, que os pais tenham um tempo para eles, né? E uma pergunta, assim, que você estava falando, eu comecei a pensar. O que você pode nos ajudar em relação ao alerta para que momento procurar você? Né, por estar entrevistando, por lidar com o ser humano, às vezes eu percebo essa dificuldade de a própria pessoa perceber que ela está precisando de auxílio. Então ela recebe às vezes uma crítica de alguém da família. Já aconteceu de o próprio filho cobrar da mãe. E aí eu queria que você desse uma opinião em relação a isso. Existe mesmo essa dificuldade? Os pais não percebem que eles não estão convivendo mais com a família? Então, olha só, geralmente o que acontece, o que eu ouço muito, né, no consultório, os pais eles se preocupam em perguntar para o filho, né, e aí, como é que foi na escola? E aí, como é que foi com o amiguinho? Resolveu a tua situação? E a criança, o adolescente, ele fala, tudo bem, tá bom. Mas o diálogo não se desenvolve, né? Não vai. Então, assim, procurar ouvir o que essas crianças, o que o marido, o que a esposa, o que eles querem falar, né? Por quê? O que a gente quer numa família? A gente quer ser ouvido, né? A gente quer ter voz, né? Então, assim, dar voz aos filhos é muito importante, né? Deixar os filhos falar, né? Então, às vezes, os filhos querem contar alguma coisa que se passou, né? Mas os pais estão tão preocupados que acaba passando desapercebido. Veja, a gente nunca culpabiliza os pais, mas uma terapia de familiar é bem interessante porque a gente pode provocar esse diálogo na família, que às vezes não está tendo em casa, né? E provocando esse diálogo no consultório, isso pode depois
ser continuado em casa, né? Sim. Então, assim, procurar saber, né? Os pais procurarem saber o que os filhos gostam, que tipo de jogo, quem são os amigos, qual matéria que eles gostam mais, né? Essa coisa de videogame, tá? Que joguinho você gosta? Vou dar um exemplo meu, eu tenho uma filha que adora música. Então, filha, que música que você está ouvindo agora, né? Então, provocar esse diálogo é muito importante, né? Você está querendo dizer assim, de repente o pai ou a mãe, né, faz aquela perguntinha básica, como estou fazendo a minha obrigação, Sim. E dali o filho respondeu e não dá e parou continuidade. A conversa ela cessa ali. E isso vai causando o quê? Um distanciamento. Quando você percebe, o seu filho já cresceu. E aí esses momentos, né, esses gostos, né, que as crianças têm, que os adolescentes têm, isso passa. E aí se perde, né? É gostoso esse bate-papo porque a gente vai passando um filminho na cabeça, né? Eu acho que eu comento que a nossa geração dos 45, 50 anos foi essa transição, Sim. Né? Quando a gente fala, tinha um almoço de domingo, a gente brincava na rua, eles nem entendem o que é isso, porque é passado literalmente, sim, né? Sim. E hoje você falando isso, existe mesmo essa forma de você conseguir atingir o filho. O que está em alta? É uma série? Isso, é o Big Brother? O que é? Mesmo que você não goste, mas pôr na agenda que você precisa para um contexto melhor em convivência da família, né? Não você não está perdendo tempo assistindo junto com o filho, você está ganhando. Exatamente. Né? Promover, né, Promover. Promover encontros familiares. Então, assim, promover um almoço bacana, um programa bacana, isso é legal, né? Porque você vai estar ali convivendo e você vai estar... Olha, às vezes eu ouço famílias que falam assim, nossa, aconteceu tal coisa, tal coisa nas férias que eu nem imaginava. Ele fez algo lá que eu nem imaginava que ele... Por quê? Porque às vezes passa o ano inteiro e não está tendo contato, né? Então, nas férias, onde tem um contato maior, os pais se surpreendem, entendeu? Muito interessante. Nossa, tá evoluindo e só foi perceber ali, né? Exatamente. Mas, então, e aí nesse sentido, quando vai para o seu consultório, você percebe que a mãe percebeu, o pai percebeu, ou foi um momento que alguém direcionou? Existe esse alerta que a gente possa dar de dica para quem está nos assistindo? Sim, o alerta é quando os filhos se trancam muito no quarto, não querem sair mais, não querem mais conviver com a família, se fecham, né? Ou então quando o diálogo é muito disfuncional, né? Então tem um diálogo que não trava, não consegue se desenvolver, né? Então assim, quando todo mundo quer falar e ninguém se escuta, né? Existe muito isso também. Às vezes a família toda quer falar muito e muito alto, desvalidando o outro que está do lado, né? Então, isso também é um sinal. Peraí, né? Por que a gente não está conseguindo se ouvir? Né? Então, aquela casa de italiano, né? Que vai começando pela mão, pelo cabelo, pela voz. Não, e quando os italianos ainda têm aquela coisa de emoção mesmo, né? Mas às vezes não, a gente percebe que são muitas críticas. E a crítica não resolve nada, né? Tem assim, o diálogo ele tem que ser um diálogo de... você pode até discordar, né? Mas tem que ter um diálogo onde tenha uma verdadeira escuta. Né? Não assim, entrar por um lado, sair pelo outro, né? Eu acho assim, até importantíssimo que você comentou agora. Você pode até, né, não concordar, mas que a criança ou o adolescente, ele tem a liberdade de continuar falando. Exato. Eu acho que existe muito essa repressão e aí ele prefere ir para o quarto, assistir a série dele sozinho ou ficar ali pelos aplicativos com os amigos. Exato. Eu acho que existiu aí um rótulo, né, do adolescente, então, já virou aborrecente. E aí, eu acho que os adultos, né, não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir. Eu acho que ele tirou um pouco o corpo fora, os pais, porque ele está nessa idade de se revoltar mesmo. Então, fica aí pra gente a dica que não, que na verdade existe, sim, uma convivência saudável, existe, sim, o jantar entre família. Isso é importantíssimo para um ser humano, para um adulto melhor. Quem tem que resgatar isso são os pais, né?
Porque os filhos, eles estão crescendo, eles não sabem o que é certo e o que é errado, né? Os filhos virem contando do que aconteceu na escola, é muito legal, não sei o quê, mas tem que partir da gente. E agora eu vou chamar o intervalo, e aí a gente vai pegar o gancho em relação ao casal. Tá. Que eu acho que também, através do casal, o casal estando bem, eu acho que tudo é harmonioso, reflete nos filhos. Exato. E se o casal não tivesse, nem eles têm um diálogo, como que os filhos vão ter? Pois é. Então isso, a gente pode ficar esperto nesse sentido. Ótimo. Os filhos começaram a se esquivar, começaram a se fechar, é um alerta para os pais, não, vamos ver se existe... O que está acontecendo, né? Porque quando você dá voz aos filhos, eles vão demonstrar ali, eles vão expressar o que está acontecendo, né, com eles. Eles podem confiar, né, naquele ambiente, né? Então, assim, a gente fala que os filhos, eles têm que confiar no ambiente que eles estão se desenvolvendo, né? Então, assim, olhar para o filho como um ser que está desenvolvendo. Às vezes os pais, assim, engraçado até, né? Porque eles levam até para o lado pessoal algumas coisas do adolescente, né? Sim. Então, assim, pensar que você está educando, né, um ser que está em desenvolvimento, né, que só vai ficar pronto lá pelos 22, 23 anos, né, até a parte fisiológica, mesmo a parte cerebral, ela só fica pronta nessa idade. Olha, então... aqui nos bastidores a gente falou uma dica importante, que os filhos, eles têm que ter uma autoestima, né, eles têm que, como eu falei, eles têm que ter uma liberdade, eles têm que perguntar, eles têm que ter interesse. Exato. E a gente auxiliar, porque senão eles vão perguntar para quem está fora. Exato. E a gente perde o controle. Exato. Então tá bom, estamos no caminho certo, gente. Eu vou ter que chamar um intervalinho e aí a gente volta falando do casal e o que reflete isso na convivência familiar, tá bom? Fim de semana chegando e você por aí, vem que aqui tá rolando, bora curtir. Fim de semana chegando e você por aí, vem que aqui tá rolando, bora curtir. Tá rolando teatro, arte e cultura, tá rolando cinema, literatura, tá rolando. Também tem música sim, é de entretenimento que você tá afim, tá rolando. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Tá sabendo da novidade? E essa novidade é Premium. Premium Auto Shopping, sua nova referência em carros 0 km e seminovos. Novas lojas, mais de 500 carros em estoque e serviços como financeiras, vistoria e muito mais. Tudo em um só lugar. Premium Auto Shopping. Quem tem mais valor é você. Estrada das Lágrimas 77, Rude Ramos, em São Bernardo. Premium Auto Shopping. Nossa, cara. Olha, vocês perceberam que o programa hoje é focado nos adultos e aquilo que a gente pode ser melhor. Então a gente falou um pouquinho sobre os pais, como ter a postura de convivência, como levar isso para um dia a dia mais saudável. E nada
né, a família só começa quando o casal tá bem. Sim, é verdade. Então, a gente aqui nos bastidores, a gente estava comentando a importância do ser humano, do filho, e que isso pode ser levado como um projeto. Exato. Eu acho que, se a gente der continuidade nisso, eu acho que é uma forma bem legal de abordar esse assunto. Porque eu percebi, né, a gente percebe que os casais hoje em dia, eles não pensam dessa forma. Então, eles não planejam ter um filho, né? A não ser aquele casal que tentou e não conseguiu, aí ele tem um planejamento. Mas se todo casal conseguisse planejar, ele já começaria, né, com aquela tabelinha do Excel em relação aos gastos e teria menos briga. Sim. A gente costuma dizer, né, assim, que o casal, quando eles, né, como todos, né, se conhecem, se apaixonam, se casam e quando se casam, vão morar juntos, às vezes não casam, vão só morar juntos, e aí começa o quê? A fase da adaptação, né? Então, é uma fase extremamente importante, porque cada um traz o seu universo, né? E esses universos se juntam, e aí precisa ter uma adaptação, porque às vezes o que um acha bacana, o outro não acha. Por exemplo, uma mulher que gosta de pagar suas contas todas em dia, tudo certinho. Um homem que não, que atrasa tudo. E que paga juros e não sei o quê, e aí começa, né, aquela desorganização. Esse casal vai ter discussão por conta da vida financeira? Vai ter. Assim como em outras áreas, né? E aí, para ter ajustes, é preciso conviver. E para conviver harmoniosamente, o que tem que acontecer? Tem que ter sempre conversa, diálogo, conversa. A gente fala renovação de contrato, mas não um contrato escrito, um contrato verbal, né? Então, assim, sempre que está conversando, né? E quando um valida a opinião do outro, né? Então, assim, poxa, você está chateada por conta disso? Tá, vou tentar, né? Então, está validando, está dando importância àquilo, né? Então, pode ser que esse casal, ele vá, né? E aí planeje ter filhos, e aí entra toda também uma adaptação na hora de planejar ter um filho, porque às vezes o que um acredita, o outro não acredita, né? E aí falando também de educação. Então, assim, é importante ter a fase de adaptação. É importante que o casal converse, que renove os contratos, né? E que aí planeje ter o seu filho e pensar que esse filho é um projeto, né? E esse filho, para dar certo esse projeto, tem que ter um investimento. E não só o investimento financeiro, que já é bastante, mas tem que ter tem que pensar de forma similar em relação à educação, senão vai ter conflito, né? Então, assim, toda essa questão de planejamento, você veja que começa bem antes, né? Começa quando o casal já vai conviver junto. Né? Porque a gente sabe, namora de um jeito, quando casa algumas coisas, porque na convivência que você vai conhecendo de fato as pessoas. Né? Ela já respondeu o que eu ia perguntar, mas eu vou perguntar de uma outra forma. Eu ia falar assim, nós mulheres, a gente se reúne, a gente está batendo papo, e normalmente a gente comenta que o homem, ele muda um pouquinho o comportamento. Você que é especialista, né, que você atende o casal, isso é uma forma que as mulheres pensam ou as mulheres, elas também deixam alguns cuidados que ela tinha quando era solteira e depois coloca a culpa no marido? Fala pra mim, existe isso no casal pra gente poder dar uma dica? Do mesmo jeito que a gente tá falando assim, olha, tem que ter agenda lá, jantar com o filho. Não, então tem que ter o jantar à luz de vela do casal. O homem, ele tem essa tranquilidade, casei e dá uma relaxada mesmo, e nós mulheres teríamos que estar mais à frente fazendo a cobrança, ou não, é mais do casal, e aí é uma dica para os dois continuarem tendo a vida de casado, mas tendo os momentos de namoro. Então, assim, quando o casal vai, né, morar juntos e aí começa a ter a convivência, veja, é natural, né, que ambos já estão juntos, né, já tem assim algo concretizado de fato, né, tomaram uma decisão, casaram ou, né, ali juntos, mas assim,
é importante que nenhum dos dois deixe de ter cuidado com a relação, né? A gente até fala, olha, olhem a relação como uma terceira pessoa, sabe? Olhando a relação, né? Porque a relação, ela precisa ser cuidada. E ser cuidada não é porque já estamos morando juntos, está tudo ok, não. Precisa cuidar. Então, assim, o que eu vou fazer, olhando para a relação como uma terceira pessoa, para que tudo fique melhor, né? Como que eu vou cuidar da relação, né? Então, assim, os dois juntos têm que cuidar dessa relação, tem que ver. Então, assim, às vezes a gente vê muito, né? Quando eu conheci ele era de um jeito e agora ele está totalmente diferente, né? Então, aí também é um sinal para perceber se de fato precisa de uma terapia de casal ou não, né? Até que ponto está atrapalhando a relação, essa mudança. Porque mudar todos nós mudamos, todos nós vamos com o tempo nos transformando. Até porque também existem fatores externos, né? Tipo, você mudar de emprego, ter um filho, mudar o chefe, aí você tem um chefe diferente. Então, o seu comportamento também, ele pode ter fatores externos que modifica o comportamento do ser humano. Exato. E aí você está direcionando isso. Nós temos esse cuidado com a relação. Com a relação. Temos que cuidar da relação. Como se fosse eu sempre falo, uma terceira pessoa. Cuide da relação. Como que é o cuidado, né? Então, assim, se tem coisa que vocês faziam antes, que vocês se divertiam muito, volta a fazer, né? Se cuidar para o outro, né? Se ficar bem para o outro, para você mesmo e para o outro também, por que não? Né? Sim. Porque assim, quando namoram, geralmente as pessoas se arrumam para sair, né? Quando casa também tem que ter isso, né? Não dá pra gente se largar, né? Então, isso também é um cuidado com a relação. Com certeza. E olha, gente, quem está recém-casado, vai casar, ouve também a voz da experiência, porque literalmente é isso. A gente vai se acomodando e vai deixando de fazer coisas, até pelo lado financeiro também. Exato, né? Porque hoje, tipo, o cinema era um valor, hoje é outro. Você vai para o jantar, era um custo, hoje é outro. Exato. Então, proporciona isso, nem que for dentro de casa, mas de uma forma que a pessoa se sinta especial. É isso mesmo, né? Ambos têm que se sentir especiais na relação. Então, às vezes, até um passeio no parque, eu sei, fazer uma caminhada, tomar um sorvete, participar de alguma coisa que não gaste muito, mas estando juntos e fazendo com que o outro se sinta especial. Eu acho que a dica é essa. Todos nós queremos nos sentir especiais, não é? E eu acredito que, infelizmente, no corre-corre, a gente não percebe. Eu falo assim, a gente percebe essa individualização, né? Então, não estou falando aqui mulher ou homem, eu estou falando de uma forma geral. Então, quando você começa a se preocupar só com você, você deixa de enxergar o outro. Exato. Ou o casal propriamente dito. Exato. Então, você pensa que é só o problema está no parceiro, não quando, na com verdade, você. Você também tem que se olhar, né? Se olhar e falar, peraí, né? É uma autoobservação. Você tem que falar, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Onde que eu estou errando, né? O que eu quero mudar realmente? Eu estou disposta a fazer alguma mudança em mim para que esse relacionamento... Eu não estou falando de anulação, estou falando de, às vezes, perceber que tem algo que você pode fazer, se essa relação é importante, né? Então, eu acho que é por aí o caminho. Mais uma dica aqui, ó. Se eu estiver errada, você também pode me corrigir. A gente não muda as pessoas. Não. Então, se eu posso dar um conselho aqui, goste ou case com aquilo que você viu de pior. Se você aceitou o pior, depois o resto é lucro. Mas eu ouço tanto, né? Tipo, a pessoa tá vendo que a pessoa com que ela tá se envolvendo, que ela tá criando uma expectativa, ela tem um jeitinho que ela não gosta, ela tem um vício que a pessoa não gosta, e ela tem a esperança que aquilo, depois eu vou conseguir mudar. Eu acho que isso tem um peso muito grande na convivência. Mudar a gente não muda. O que a gente pode fazer é nós, né? A partir de nós, aí sim pode haver uma mudança, né? Quando você percebe algo em você que você gostaria de mudar, aí sim. Mas mudar o outro é muito difícil, né? Eu acho que a mudança parte da gente mesma, né?
E aí, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus contatos, o que você pode deixar de uma frase que você pode falar assim, cara, ó, isso aqui eu vou deixar de presente pra vocês. Colhe ali um post-it no carro, na geladeira. Eu acho que muito importante a profissão, né, hoje da psicóloga, ter a terapia, a gente tentar ser pessoas melhores. Isso eu me incluo, porque é isso que eu falo, às vezes a gente corre tanto, trabalha tanto, faz tanto, querendo alcançar algo e que é só uma ilusão. Porque quando você vai perdendo o filho, o marido, aquela amiga, você vai ver e fala assim, nossa, mas eu estou lutando para chegar onde eu já estava, eu era feliz e não sabia. Né? Tem algo que você pode falar assim, ó, gente, pensa nesse sentido? Então, tem algo que eu sempre falo, que é o seguinte, e procuro até usar comigo também, né? A gente não pode exigir muito de nós mesmas, né? Assim, às vezes, a gente quer ser perfeito em tudo que a gente faz na vida. E não dá para ser assim. A gente tem que ser ter um pouquinho de gentileza com a gente mesmo, sabe? Porque essa autoexigência, querer essa perfeição, muitas vezes pode trazer problemas, né? Então, assim, problemas de saúde mesmo. Então, assim, procurar também ter uma gentileza, né, com a gente, procurar se cuidar, ter momentos de prazer, fazer, sei lá, um esporte que se gosta bastante, cuidar da alimentação, do corpo, por que não? Cuidar da saúde física. Quando eu falo cuidar do corpo, gente, não é essa coisa de mídia, tá? De ficar aí querendo que seja magra, né? Não. É cuidar do corpo no sentido de estar se sentindo bem. O que te traz um bem-estar. Exato. E aquilo você proporcionar, tentar colocar isso mais vezes no seu dia a dia. Exato. Coisas que dão prazer a gente. Isso aí. Então, gente, espero ter ajudado, que a gente seja pessoas melhores. Deixe seu contato para, se Deus quiser, a gente conseguir aí melhorar. Então, eu atendo aí no centro de São Caetano, na Rua Pará, número 139, sala 204. E o meu telefone é 98596-9600. Se Deus quiser, a gente vai ter outras entrevistas com a doutora, porque a gente ainda faltou falar um pouquinho sobre depressão, sobre ajuste em relação às meninas que têm um problema. Transtornos alimentares, né? Que também a doutora aqui é bem especialista. Então, gente, eu termino o programa com hoje, tendo o prazer de recebê-la aqui, trazendo essas dicas. Obrigada. E vamos viver em paz, vamos ser pessoas melhores, mas com nós mesmos. Obrigada, Karen. Obrigada mesmo pelo convite. É isso aí. Então, boa semana para todos.